A defesa de Jair Bolsonaro se manifestou no final da tarde de hoje. O ex-presidente, depois dele ter descumprido medidas determinadas pelo STF e de Bolsonaro se distanciar de publicações em redes sociais, deveria ter ficado longe de publicações, no entanto, acabou se mostrando ali. Na decisão, Moraes diz que o ex-presidente fez um discurso para ser exibido nas plataformas digitais. Quem tem as informações para a gente sobre esse assunto, direto de Brasília, ao vivo, é a repórter Ana Paula Ramos. E Ana, boa noite para você. Já temos alguma novidade sobre esse assunto por aí? Boa noite, André, Síria, Larissa, e uma ótima noite a todos que nos acompanham. A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro acabou agora há pouco de se manifestar e nesse documento enviado ao Supremo Tribunal Federal, ela negou que o ex-presidente tenha utilizado as redes sociais direta ou indiretamente, né? Ele que cumpre medidas restritivas por decisão de Alexandre de Moraes, e essas restrições incluem o uso de redes sociais. A defesa diz que ele não postou nas suas redes sociais e ele também não autorizou que terceiros postassem conteúdos em sua responsabilidade. Ou seja, se foi postado ali um conteúdo, não foi por pedido dele. Segundo a defesa, também, logo após o despacho de Moraes, o ex-presidente parou de utilizar essas redes sociais, ou seja, eles alegam que não houve nenhum descumprimento dessas medidas cautelares. Agora, os advogados questionam se nessas restrições existe a proibição de entrevistas, porque no despacho inicial não falava especificamente de entrevistas. Então, o que aconteceu foi que ele foi ali na Câmara, falou com a imprensa, mostrou a tornozeleira eletrônica, isso foi filmado e foi postado por outras pessoas nas redes sociais. Então, o que a defesa agora questiona é se o ex-presidente pode conceder entrevistas ou não, porque o documento inicial do ministro Alexandre de Moraes não fala especificamente nesse ponto. E eles dizem também que eles querem saber, então, qual o alcance exato dessas proibições. E o ex-presidente Jair Bolsonaro, ele tinha até uma entrevista coletiva marcada para segunda-feira, lá na Câmara dos Deputados, e ele cancelou por conta dessas restrições, mas ali no final, na hora de sair, ele acabou falando com a imprensa, o que gerou todo esse embate. O ministro Alexandre de Moraes, ontem à noite, deu um despacho, dando 24 horas para que a defesa se explicasse, e agora a defesa já se manifestou e a gente vai aguardar agora uma decisão do ministro Alexandre de Moraes. Volto com vocês. A qualquer minuto, portanto, pode sair uma determinação do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, sobre o destino de Jair Bolsonaro. Há uma possibilidade de ele ser preso, já que o ministro havia determinado uma distância das redes sociais. No entanto, houve esse momento em que ele mostrou a tornozeleira ontem. O vídeo foi publicado, ele falou em público, esses vídeos foram espalhados pela internet e havia ali um entendimento de que ele teria quebrado a determinação do ministro. No entanto, os advogados disseram que ele não quebrou a determinação e ficou, de certa forma, de acordo com a informação repassada pelos advogados do ex-presidente da República, que a determinação do ministro ficou, de certa forma, confusa, né? Pode usar rede social, não pode usar rede de terceiro, não pode dar entrevista, pode não dar entrevista. Não vi o despacho inteiro, com detalhes. No entanto, realmente, de certa forma, estava um pouco confuso. Afinal de contas, ele ali naquele caso, né, Síria, que a gente está vendo ali ele mostrando a tornozeleira, como é que ele vai impedir de alguém filmar? Enfim, é uma pessoa pública ali. Se alguém filmar, se filmá-lo ali em qualquer lugar que ele esteja, vai colocar na rede social e vai ser rede de terceiros. Aí, é uma pessoa pública, né? Não tem como você impedir alguém de repostar um vídeo dele. Ele não está se gravando, ele não está postando, mas aí de terceiros tem que ficar muito claro nessa determinação. Tem que ficar muito claro. Então, foi isso que pediram ali os advogados dele para ver, afinal de contas, se ele descumpriu ou se não descumpriu. Isso pode... Ana, não sei se você está com a gente ainda... Ana, essa decisão do ministro pode sair a qualquer momento, né? Há uma expectativa, inclusive, aí, uma certa tensão em Brasília sobre essa... Não está lá nesse momento, André. Tá não, mas eu acho que pelo que ela falou no início, voltou, Ana? Agora sim. Pelo que ela falou no início, pode sair uma decisão a qualquer momento, né, Ana? É isso? Isso, pode sim. O nosso repórter do Judiciário, o Edio Ferreira Júnior, ele até questionou o Supremo Tribunal Federal se precisa haver alguma manifestação
da Procuradoria-Geral da República, e eles disseram que, em alguns casos, o ministro pode tomar essa decisão, inclusive sem ouvir a PGR. Então, pode ser que saia alguma decisão a qualquer momento. Tá certo. E olha só, o ministro Alexandre de Moraes, já que a gente está falando de Supremo de Alexandre de Moraes, né? Ele bloqueou as contas do deputado Eduardo Bolsonaro, do PL de São Paulo, filho aí do ex-presidente Jair Bolsonaro. Pois é, ainda por determinação de Moraes, Eduardo está proibido de falar com o pai, Jair Bolsonaro, por causa das investigações que apuram uma suposta coação no processo devido às articulações junto aos Estados Unidos. E a decisão faz parte do inquérito que apura a atuação do parlamentar nos Estados Unidos. Eduardo viajou ao país para denunciar uma suposta perseguição política do STF. Com a decisão de Moraes, Eduardo está impedido de fazer qualquer movimentação financeira. Além disso, devido à ordem de bloqueio, o salário dele na Câmara dos Deputados, mais de R$40 mil, também fica retido na conta. Mas aí ontem, em uma participação no podcast Inteligência Limitada, Eduardo Bolsonaro disse que os meses que estão por vir serão vitais para as próximas décadas no Brasil e reafirmou que concorda com as medidas restritivas impostas pelo presidente Donald Trump ao Brasil. Então eu queria saber se você concorda com a afirmação do Paulo de que foi uma decisão acertada do Trump de impor essas tarifas. Eu concordo, e tanto chamo isso daí de tarifa Moraes, né? Foram tarifas de 50%, as maiores dessa última leva, devido à crise institucional que o Alexandre de Moraes está fazendo, né? O pobre do entregador de iFood, um belo dia ele pode acordar e ser taxado em 50% do fruto do trabalho dele, né? Se não é que não paga mais do que isso já atualmente no Brasil, se você somar todos os impostos dessa salada de fruta tributária que nós temos. E aí, quando ele quiser reclamar, talvez ele vá ser calado. É isso daí que a gente está falando. Antes de qualquer tipo, né, de questão comercial, vem a liberdade. Em outro trecho dessa entrevista, o Eduardo afirma que Alexandre de Moraes vai influenciar até as eleições do ano que vem. Ele também reclama das restrições impostas a ele agora. Na sequência, o Trump já puxou os holofotes para o Brasil. Isso daí é motivo de celebração, porque o mundo inteiro bate na porta do governo americano, do Congresso americano, buscando atenção para solucionar os seus conflitos, para solucionar os seus problemas. Isso daí sim é o que está fazendo hoje em dia o Brasil ter um mínimo de esperança, está levando as pessoas a irem para a rua novamente. Porque até então, o que estava acontecendo com o Brasil? Estava indo para a prisão do Jair Bolsonaro, né, manutenção da prisão de todo mundo do Rio de Janeiro, jornalistas exilados, eu estou respondendo ao inquérito, né, querem me tirar também do páreo ano que vem, e aí só vai concorrer aquela direita que é uma direita até permitida pelo STF, né, porque se o STF manda prender e manda se exilar e deixa inelegível quem ele bem entende, eu só posso imaginar que ano que vem só vai concorrer quem eles também permitirem. Então é contra isso daí é que a gente está lutando. Não dá para você encarar mais com normalidade o Alexandre de Moraes. Agora acabou de bloquear minha conta bancária, bota a tornozeleira no Bolsonaro, impede ele de ver o seu neto, né? O meu filho aqui, do mesmo nome que ele. Agora estou proibido de me comunicar pai com filho, né? Com o meu pai. O que mais o Alexandre de Moraes quer, né? Nessa lista de crueldades, lembrando, de uma pessoa que cumpriu todas as determinações dele. E aliados se mobilizam na tentativa de ajudar Eduardo Bolsonaro e alguns aliados, né, estariam aí tentando nomear o deputado para um cargo vinculado ao governo do estado do Rio de Janeiro. De acordo com os relatos de bastidores, a ideia seria a seguinte: a nomeação de Eduardo Bolsonaro para um cargo que permitisse a ele trabalhar de lá, dos Estados Unidos. Isso de forma remota. Trabalhando de lá, eles criariam um cargo para que ele pudesse continuar sendo deputado e tudo mais e poder se livrar. Com isso, ele poderia se licenciar de novo do cargo, o que estaria, né, evitando aí penalidades por faltas não justificadas. Isso também impediria que o deputado perdesse o foro privilegiado ou enfrentasse um processo de cassação. Ontem, inclusive, o líder do PL na Câmara, deputado Sóstenes Cavalcante, disse que a bancada vai fazer de tudo para proteger o mandato de Eduardo Bolsonaro. Tudo para o Eduardo Bolsonaro e toda a bancada do PL ou da oposição, nós faremos. No nosso caso do Eduardo Bolsonaro, eu quero garantir que ele vai terminar o seu mandato
Qual é a forma que nós vamos usar para isso? Seja votando matérias legislativas ou com soluções políticas, como uma delas a que você acaba de apresentar e outras, nós veremos o deputado Eduardo Bolsonaro concluindo o mandato dele. Logicamente que com toda essa perseguição em continuando dessa forma, ele exercerá esse mandato desde onde ele mora hoje, que é nos Estados Unidos. Matérias legislativas, algumas que já tramitam na casa, e políticas, uma delas ela apresentou. E tem outras na mesa, nós estamos conversando para resolver. Nós temos várias outras estratégias que nós não vamos falar agora. Na hora vocês saberão, mas só queremos garantir que ele vai cumprir o mandato dele. Agora, sobre o pai de Eduardo, o ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, votou aí contrário à manutenção das medidas restritivas impostas ao ex-presidente Jair Bolsonaro do PL pelo ministro Alexandre de Moraes. A votação aconteceu no fim da noite de ontem, de segunda-feira, na primeira turma da corte. Na leitura do voto, Fux considerou como inequívoca as ações aplicadas contra o ex-presidente, por falta de provas suficientes apresentadas pela Polícia Federal e pela Procuradoria-Geral da República, no pedido de condenação de Bolsonaro. O ministro, que foi o único a votar contra, também citou a guerra comercial estabelecida entre Brasil e os Estados Unidos, instigada pelo deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro. Para Fux, o caso deve ser resolvido nos âmbitos políticos e diplomáticos. E diz que a suposta tentativa de interferência do parlamentar no judiciário esbarra no fundamento básico de que o poder judiciário detém independência judicial. E, além disso, o magistrado também criticou a proibição do uso das redes sociais do ex-presidente e do contato de Bolsonaro com o filho Eduardo. De acordo com a avaliação do ministro Fux, o impedimento prévio e abstrato de utilização dos meios de comunicação indicados na decisão confronta-se com a cláusula pétrea da liberdade de expressão. Quer dizer, além de Fux, integram o colegiado Cristiano Zanin, Flávio Dino e Carmen Lúcia. Ambos acompanharam o voto do relator, que é Alexandre de Moraes, e mantiveram a decisão contra Jair Bolsonaro. E Bolsonaro fez um breve discurso ontem e mostrou a tornozeleira eletrônica, né, enquanto deixava, portanto, o Congresso Nacional, né? E ele se reuniu também com parlamentares da oposição, né, André? E foi exatamente por causa desse vídeo aí que hoje ele está passando aperto, né? Com os advogados até 9 horas da noite aí, talvez saia algum tipo de decisão por ele ter mostrado ali a tornozeleira eletrônica, e esse vídeo naturalmente correu, né, para todo lado, todo mundo viu as fotos e acompanhando aí esse calvário de Jair Bolsonaro em direção à absolvição ou à prisão. A gente vai descobrir em breve, talvez dentro de mais ou menos uns 2 meses, se o ex-presidente da República será preso ou se será absolvido das acusações. 5, pelo menos. Pois é, e agora a gente atualizou essa situação na abertura do jornal, né? A Ana Paula entrou com a gente direto de Brasília, atualizando pra gente o que alegou a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro, né? Quer que fique tudo muito claro aí por parte do Alexandre de Moraes, realmente o que ele pode, o que ele não pode fazer. E agora a gente vai conversar sobre este assunto com o cientista político e professor Eduardo Grim, que já está conosco, a quem eu dou as boas-vindas aqui ao Tempo News. Boa noite para o senhor. Como que o senhor analisa toda essa situação de hoje em torno aí do ex-presidente Jair Bolsonaro com Alexandre de Moraes? Agora a defesa, né, agora há pouco emitiu aí um pedido para que o próprio Alexandre de Moraes seja um pouco mais claro o que o Jair Bolsonaro pode, não pode. Bom, boa noite a você, é sempre um prazer estar colaborando aqui com o programa. Bem, eu acho que a situação do ex-presidente Bolsonaro, ela se encaminha cada vez mais para o desfecho final, e o que eu quero dizer que me parece que é pouco provável que Jair Bolsonaro não venha a ser condenado, talvez no prazo que vocês comentaram, talvez um pouco mais adiante, mas ainda esse ano, a ponto de não interferir no calendário eleitoral do ano que vem, e portanto todas essas iniciativas que vêm sendo tomadas pelo ex-presidente e seu entorno político, deputados
dos partidos de oposição, deputados do PL e outras bandeiras mais ligadas ao campo da direita, da extrema-direita, é no sentido de ainda ter algum sopro, por assim dizer, que me parece pouco provável, de fazer pressão de fora para dentro, caminhoneiros, o agro e outros atores políticos. Eu quero dizer de fora para dentro, assim, no sentido de criar alguma forma de interferir na decisão que o STF, sobretudo a primeira turma, venha a tomar. Então, nesse sentido, eu acho que a situação é bastante complicada e o tipo de iniciativa tomada por Jair Bolsonaro, pelo seu filho nos Estados Unidos, o Eduardo Bolsonaro, pelos apoiadores, é um indicativo de uma situação de, a meu juízo, muita dificuldade de ser revertida em termos jurídicos, o que tem impacto político, porque Jair Bolsonaro, nesse caso, deixaria definitivamente de ser alguém que poderia postular a candidatura à presidência no ano que vem, e isso, portanto, é considerado um fator relevante, talvez o mais relevante, porque a partir dessa situação consolidada, abre-se, portanto, a discussão sobre quem seriam aqueles que herdariam os votos de Jair Bolsonaro, esses 15% a 20% que ele ainda mantém, e, portanto, é nesse sentido que eu acho que a oposição mais vinculada à extrema-direita se mobiliza para saber se teria condições de manter um candidato próximo, que seria o seu filho, Eduardo Bolsonaro, que também está numa situação muito complicada, outros herdeiros políticos que se apresentam nessa condição, como o governador de Minas, Romeu Zema, o governador do Paraná, o Ratinho Júnior, mas o complicador aí é que os 15% ou 20% que a extrema-direita tem, que o bolsonarismo tem, não é suficiente para gerar uma candidatura competitiva, o que, por sua vez, gera uma outra dificuldade política, porque o centrão, ou uma candidatura de direita mais conservadora, mas não tão extremista, por assim dizer, não consegue também se lançar sem ter o apoio desses 20%. Então, ou seja, colocando ou traduzindo aqui em detalhes, a situação do ex-presidente Bolsonaro, acelerada por uma série de fatores que não estavam, por assim dizer, no processo que ele enfrenta no STF até 10, 15 dias atrás, antes do tarefaço do Trump, a meu juízo, elas aceleram agora o calendário político, e talvez isso faça com que a oposição ao governo Lula tenha que recalcular a rota em função de um cenário que hoje, eu repito, me parece irreversível, que é, do ponto de vista jurídico, a condenação do ex-presidente, e do ponto de vista político, a necessidade de começar a pensar quem seriam as candidaturas viáveis eleitoralmente para enfrentar o presidente Lula no ano que vem. Mas politicamente e judicialmente, a gente tem visto o ex-presidente Jair Bolsonaro ficar cada vez mais encurralado, vamos dizer assim. Ele está como um bicho que vai sendo ali praticamente caçado e levado a um canto de onde ele não tem mais saída, e um caminho que ele mesmo vem traçando, porque ele mesmo, eu via mais cedo um conhecido meu comentando que assim, ele foi cavando um buraco, e quanto mais cava, mais ele cava, e cada vez ele está mais, digamos que, encrencado, em uma palavra bastante popular para se dizer, né? E esse caminho, ele tem tentado agora reagir de formas mais agressivas, o filho deles nos Estados Unidos, apoiadores do lado de cá, do PL, mas o caminho, ao que tudo indica, é irreversível, e a necessidade para uma possível candidatura que venha a concorrer de forma eficiente para o ano que vem, da direita, seria ele indicar alguém, mas ele não quer fazer isso de jeito nenhum. Veja, eu acho que o Bolsonaro e o bolsonarismo tem um modo de ação que, no final das contas, é muito difícil de ser desmontado. Por qual razão? Porque há toda uma lógica de crítica às instituições políticas, há toda uma lógica chamada de atuar, entre aspas, contra o sistema, e, portanto, o que alimenta essa radicalização do bolsonarismo é justamente esse tipo de discurso, esse tipo de iniciativa. Por quê? Deixar de ter esse tipo de atuação significa perder apoio de uma base mais radicalizada da sociedade que apoia o regime militar, que apoia o golpe militar, que é contra a democracia, dentre outras questões. E nesse sentido, então, isso vai criando um círculo vicioso que se realimenta entre a radicalização do discurso, a radicalização das práticas, que realimenta essa base social que pede cada vez mais radicalização. Num contexto em que Jair Bolsonaro se deu conta que, pelas vias formais,
que seria contar com uma possível absolvição no STF, é um cenário hoje irreversível, isso radicaliza ainda mais o seu discurso e amplia ainda mais o isolamento político e eleitoral da extrema-direita. Mas, ao mesmo tempo, como Jair Bolsonaro sabe que ele tem esses 15% ou 20% da sociedade, ele condiciona o seu processo, ele condiciona o processo sucessório do ano que vem, sabendo que qualquer candidatura competitiva contra Lula não pode prescindir desse apoio que Bolsonaro tem. Então ele amarra até onde ele pode a sucessão eleitoral, porque ele imagina com isso que ele terá algum capital político ainda para influenciar em quem venha a ser a chapa, se não for ele pessoalmente, colocando eventualmente algum dos seus filhos, ou a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro como vice. Então tem um desenho político ainda aí a ser feito. O ponto todo também aqui é saber até que medida uma candidatura de direita vai aceitar, por exemplo, ter o apoio, que eu diria, tóxico de um ex-presidente que possivelmente estará na cadeia logo mais. Isso tudo seria amplamente utilizado pela candidatura Lula, dizendo que uma candidatura que está fazendo oposição ao seu governo está aliada com alguém que é preso por tentar o golpe de Estado contra a democracia e, portanto, isso criaria muita dificuldade eleitoral. Mas o ponto é que, ao mesmo tempo que Bolsonaro ainda tem um pouco de força política, outras alternativas mais no campo da direita não conseguem se descolar dele, que é o caso, por exemplo, do Romeu Zema, dando o discurso que o ex-presidente Bolsonaro está sendo vítima da perseguição do Alexandre de Moraes, né? Então, ou seja, temos aí um imbróglio político e me parece que a oposição vinculada tanto às alternativas que eu diria, entre aspas, mais moderadas do campo da direita, quanto da extrema-direita mais radical representada por Bolsonaro e pelos seus aliados, estão de fato numa situação muito difícil de achar qual seria uma ação política capaz de unificar esse campo e apresentar uma alternativa política eleitoral viável para o ano que vem. Mas o destino de Jair Bolsonaro como líder político me parece que já está definido. A lógica que sempre fez ele se mover da vitimização que o sistema persegue já não cola mais, a capacidade de mobilização nas ruas vem decrescendo cada vez mais e, nesse sentido, Bolsonaro, ao que tudo indica, caminha para ser uma liderança política que, uma vez passado o processo de indicação de quem venha a ser um candidato ano que vem, que vai disputar com Lula, ele sabe que ele caminhará cada vez mais para o ostracismo. Então ele busca ao máximo adiar esse processo, imaginando que poderá ter alguma sobrevida política eleitoral, que eu acho que ela se indica ser cada vez mais curta daqui para frente. A Larissa, que está em Brasília também, parece que ela tem uma pergunta a fazer para o senhor, professor. Enquanto você está aí, Larissa? Tô sim, vocês me ouvem, pessoal? Sim, agora sim, ouvimos. Joia, ótimo. Professor, ainda nesse tema da mobilização do PL, a gente vai aprofundar um pouquinho mais para frente do jornal, mas queria saber a avaliação do senhor a respeito dessa mobilização que o líder do PL ali, principalmente, né, o deputado Sóstenes Cavalcante, convocou para os últimos dias, convocou que os deputados, pediu, né, na verdade fez um chamamento para que os deputados e senadores do PL retornassem a Brasília para fazer, de fato, uma mobilização lá no Congresso Nacional. Inclusive, foi o que a gente viu ontem com a ida de Jair Bolsonaro lá e toda aquela questão dele mostrar a tornozeleira, imagens que, inclusive, a gente viu mais cedo aqui no jornal. Mas queria saber do senhor, porque a intenção deles era justamente forçar o Congresso Nacional, forçar ali o presidente da Câmara, etc., a manter o funcionamento da Câmara e, principalmente da Câmara, na tentativa de votar propostas que pudessem, de alguma forma, beneficiar o ex-presidente Jair Bolsonaro. Isso foi, de fato,
fato proibido, né, abafado ali pelo presidente da Câmara, mas o recesso acaba mesmo já no mês que vem. O senhor acredita que os deputados, principalmente do PL, vão ter força para, de fato, pressionar as votações em torno de propostas que possam, de alguma forma, beneficiar, seja Jair Bolsonaro, seja algum tema que beneficie Eduardo Bolsonaro? O senhor acredita nessa pressão, nessa mobilização, a ponto de colocar em tramitação propostas que possam beneficiá-los de alguma forma? Não creio que esse cenário vá se viabilizar. Todos os indicativos, tanto do presidente da Câmara, Hugo Mota, quanto do Senado, Davi Alcolumbre, são de que qualquer proposta que venha, nesse momento, confrontar o processo em curso no STF, que venha colocar, por exemplo, a votação da anistia ampla, geral e restrita, como mencionam Bolsonaro e seus apoiadores, venha a ter viabilidade. Claro que o PL tenta demonstrar, e os deputados do PL, uma força superior àquelas que possuem. Podem criar barulho, vão fazer manifestações, vão tentar fazer algum tipo de atividade, algum tipo de ação na sociedade, mas isso tudo no final do dia me parece que não vai ser suficiente para alterar a rota que já está definida pelo STF no que diz respeito à condenação do ex-presidente Bolsonaro. Mas o PL está no seu direito, porque afinal de contas, se não fizesse nada, seria um reconhecimento de que a condenação está dada. Por outro lado, politicamente falando, esses parlamentares do PL dependem dessa radicalização do discurso. Se isso não fosse feito nas redes sociais, eles seriam taxados por Bolsonaro e seus apoiadores e pela sua família como lenientes e tolerantes com o STF, e, portanto, há aí uma armadilha nesse sentido. Os deputados do PL dependem desse tipo de radicalização para se manter viáveis eleitoralmente ano que vem, mesmo sabendo que na prática isso não vai resultar em nada de capaz de alterar o curso do processo como ele está colocado. Pelo contrário, a gente viu hoje, inclusive na manifestação da Câmara, que o PL e os apoiadores do ex-presidente Bolsonaro estão muito perdidos em relação à sua linha política. Enquanto alguns parlamentares discursavam, propondo a reunião da comissão, atrás deles havia um parlamentar com a bandeira dos Estados Unidos e de Trump. Alguns defendem... Tem essa imagem aí, se a gente quiser mostrar, professor, pessoal. A gente tem essa imagem, inclusive, do pessoal com a bandeira lá, que o senhor está comentando, colocaram a bandeira lá com apoio ao Donald Trump, né? Exatamente, ou seja, a oposição está muito perdida em relação a qual é a linha política que vai adotar. Então, dada essa dificuldade toda de achar um discurso, porque de fato foi muito inesperado do ponto de vista da lógica que o PL, os apoiadores do Bolsonaro esperavam, foi um tiro pela culatra, colocando numa linguagem mais popular o tarifaço de Trump, e tudo isso dá muita munição para o governo, e pressiona o PL numa direção que hoje os deixa com uma situação muito mais vulnerável politicamente. Por quê? Não tendo Jair Bolsonaro, não tendo Eduardo Bolsonaro, fica uma agremiação política que não consegue ter uma orientação muito clara de para onde vai, e o reflexo disso é a contradição, mais uma vez representada por essa imagem de hoje na Câmara dos Deputados. Então, para sintetizar, Letícia, acho que nada mais, a meu juízo, é capaz de alterar o fluxo dos acontecimentos, o calendário já estabelecido pelo STF, ainda que o PL venha tentar fazer alguma mobilização, que eu acho que vai ser muito pequena por uma outra razão. Boa parte das pesquisas de opinião mostram que há uma rejeição da população brasileira contra essa chamada interferência do governo Trump nos Estados Unidos, há um apoio da sociedade brasileira no que diz respeito ao processo contra o Bolsonaro seguir o seu devido curso. Portanto, o PL ele caminha, se ele seguir nessa radicalização, para se isolar bastante da opinião pública. Então, isso também respalda as ações que vêm sendo tomadas no que diz respeito ao processo contra Jair Bolsonaro. Agora, pois não, André? Não, ia dizer só que a gente encontrou a imagem ali, que foi registrado lá que o senhor comentava, que a gente tem ali, né, Farrur, são os deputados, né, que
durante a sessão, os deputados aliados a Bolsonaro ali aproveitaram para fazer essa homenagem a Donald Trump ali, meio perdidos, né? Que são delegados. Delegado Caveira, a gente tem ali Sargento Farrur, Hélio Lopes, Luciano Zucco e Coronel Crisóstomo, que levantaram a bandeira ali com o nome do Trump e a frase embaixo, né? Torne a América grande novamente. Tá ali, ó, no momento em que eles levantam a bandeira, mas aí, como o senhor disse, houve uma confusão perceptível ali, exatamente até do momento em que eles não se entendem, porque a gente vê depois o Sóstenes chegando e fazendo um sinal de reprovação absoluto ali, né, professor? Não, então, é um pouco isso que eu estava comentando. Dada essa confusão, dada essa discordância, é muito difícil que o PL ou os apoiadores de Bolsonaro de maneira mais ampla consigam reunir força capaz de fazer manifestações na sociedade que venham a demover o Supremo Tribunal Federal do que venha do processo. Politicamente falando, a manutenção de um discurso como esse, popularmente falando, inclusive, a população saberá identificar claramente quem, por exemplo, interferiu ou defendeu uma medida de interferência no seu país, que é o caso dos americanos, né? Representado pelo governo Trump. Então, isso tudo, a meu juízo, vai jogando mais água no moinho, por assim dizer, para fortalecer as políticas do governo Lula, enfraquece a posição do ex-presidente Bolsonaro, porque fica cada vez mais claro, inclusive pesquisas de opinião mostram que, furando a bolha do apoio ao bolsonarismo, eleitores mais moderados e de centro, que não são necessariamente apoiadores do governo Lula, têm uma profunda discordância desse tipo de atuação do ex-presidente Bolsonaro, que no final do dia só está preocupado com o seu destino político e da sua família, mesmo que para isso cause problemas como desemprego, problemas para a economia brasileira, problemas para empresas brasileiras. Então, a população saberá reconhecer isso. E isso tudo é um limitador da capacidade de atuação que o PL imagina ter, porque vai trombar justamente com esse tipo de situação que hoje vem sendo muito constrangedora, porque, na verdade, enfraquece a posição do discurso do Bolsonaro e da sua família de Brasil acima de todos. Na verdade, é a família Bolsonaro acima de todos. É isso que a população cada vez mais percebe e, portanto, isso vai criando muita dificuldade de manter um discurso de que Bolsonaro é um perseguido político, de que Bolsonaro está sendo vítima de um juiz autoritário, ditador, como é o Alexandre de Moraes, e, na verdade, vai gerando a reação no sentido contrário. Então, creio que a situação do Bolsonaro, politicamente falando, não estou nem me referindo mais agora juridicamente, ela é bastante complicada, né? E ele vai perdendo cada vez mais capital político por ações que ele imaginava que iriam fortalecer, mas que vem se mostrando perante a opinião pública, gerando mais enfraquecimento político, né? Agora, Eduardo, indo de pai para filho, né? Hoje se falou muito sobre as sanções aí ao Eduardo Bolsonaro, né? Deputado que está nos Estados Unidos. E um dos assuntos que surgiu e foi bastante presente durante todo o dia é a possibilidade de ele ocupar um cargo ligado aí ao governo do Rio de Janeiro, né? Morando nos Estados Unidos, exercer um trabalho remoto. Eu queria ouvir de você o que na sua avaliação, essa possível nomeação, porque isso não tem nada de concreto ainda, né? Como que ela poderia ser percebida aí pelos eleitores bolsonaristas? Bem, eu acho assim que nesses tempos estranhos que a gente está vivendo nas democracias em vários países do mundo, propostas esdrúxulas como essa são jogadas como se fossem algo normal, porque a extrema-direita, não só no Brasil, mas no mundo todo, tem um profundo desrespeito por qualquer lógica institucional que não seja aquela que, a seu juízo, tem a ver com seus próprios interesses políticos. Então, nesse sentido, né, não há nenhum tipo de zelo em tratar uma proposta ridícula como essa como se ela fosse normal, porque qualquer servidor público tem que dar expediente no local onde trabalha. A nomeação de alguém para ser secretário de governo, ministro, é um cargo público, que tem que trabalhar de segunda a sexta-feira no local onde ele está. Então, acho que uma proposta como essa, jogada
de maneira supostamente despretensiosa, é muito mais para testar um pouco a reação da opinião pública. Então, não acho que essa proposta venha a ter alguma viabilidade prática, mas ela tem um sentido político por trás dela. Qual é? No caso específico de Cláudio Castro, governador do Rio de Janeiro, ele está pleiteando a sua candidatura a senador ano que vem pelo Rio de Janeiro, sabendo que já tem uma vaga garantida, que é a de Flávio Bolsonaro. Por isso, ele busca gerar simpatias da família Bolsonaro, dizendo que ele está disposto a criar um cargo fictício, um cargo fake, de alguém que não vai trabalhar, de alguém que na prática hoje, eu diria, me permito a expressão, é um delinquente, porque é da maneira como o Eduardo Bolsonaro vem atuando claramente contra o seu país, buscando fazer coação de uma nação externa contra as instituições brasileiras, isso é coisa de alguém que é um delinquente. Então, ao abrigar alguém com esse perfil num governo, não creio que tenha viabilidade prática, mas é, de novo, um gesto que o Cláudio Castro busca com isso, sabendo que ele poderia ter o apoio do Bolsonaro para ser o segundo candidato, apoiado pela família ano que vem, e ter, eventualmente, uma fatia de votos que lhe permitam se eleger senador. Então, acho que esse para mim, é o efeito prático que o Cláudio Castro busca maior. Por fim, mesmo que essa proposta pudesse ser viabilizada, eu não sei, e aí entra numa seara que é mais jurídica, qual a viabilidade jurídica disso ser feito. Por quê? Porque, eu repito, todo servidor público tem expediente para dar. Como é que vai justificar para a opinião, para a sociedade do Rio de Janeiro, que um governador está dando emprego para alguém que não comparece no local de trabalho? Muito difícil isso, né? Então, acho que, repito, o sentido político dessa indicação, para mim, é outro, né? Todos os candidatos, voltando ao que eu disse antes, hoje qualquer candidatura que seja minimamente responsável e que faça oposição ao governo Lula, ela está num dilema, porque sozinha ela sabe que pode não ter viabilidade eleitoral e depende desses 15% ou 20% do bolsonarismo. Mas, por outro lado, não pode fazer tanta concessão ao bolsonarismo que poderá, com isso, parecer de novo que nós estamos diante de uma candidatura de extrema-direita radical. Esse dilema, a oposição ao governo Lula ainda não conseguiu resolver, e ela espera que ela vá dar conta disso, uma vez que o desfecho jurídico do caso de Bolsonaro o tire do páreo e ele passe o bastão adiante, o que eu acho que não vai acontecer tão rápido. Então, por isso que nesse contexto essas propostas esdrúxulas aparecem como forma de tentar obter apoio do bolsonarismo, porque várias candidaturas não conseguem se viabilizar, né? Ou seja, nós criamos uma espécie de tornozeleira eleitoral, por assim dizer, no Brasil, no campo da oposição, porque ela não consegue caminhar sozinha sem o bolsonarismo, mas também não quer ficar tão próximo do bolsonarismo, porque a cada dia que passa ele é mais tóxico, né? Tá certo. Eduardo Grin, cientista político e professor, muito obrigada por nos atender mais uma vez e uma excelente noite para você. Obrigado, sempre um prazer estar com você. Boa noite.